buscais e achareis. Voltando um pouquinho agora com Jesus que reunia sempre seus discípulos, e não era em nenhum momento, nem em dois, em muitos momentos, principalmente quando Jesus não estava com eles, não estava com todos, eles tinham seus momentos em que levavam a boa nova, ficavam conversando, se reuniram um grupo de amigos. Muitos já se conheciam da própria cidade. E não eram poucas as vezes em que eles divergiam, discutiam entre si. Pessoas comuns, como eu, como vocês. E em muitas dessas conversas, eles indagavam quanto agora, o que vai acontecer? Nós estamos levando a boa nova, nós estamos todos os dias aqui reunidos, sob o comando de Jesus, e a nossa família? E o alimento? E as nossas necessidades pessoais? Foi nesse momento em que Jesus nos deixa um ensinamento precioso, que tem a ver com o que nós buscamos, que tem a ver com o nosso trabalho, que tem a ver com as nossas escolhas. Então, buscais e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pede e se vos dará. Buscais e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Ou se pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedirem. Façamos a nossa parte. Tudo começa pela vontade. Nós estamos pedindo o quê? Nós queremos abrir qual porta? Como está o nosso trabalho? Como está a nossa parte? Nós estamos nos ajudando para que o céu nos ajude. Então essa fala respondeu a muitas aflições de Mateus, Lucas, Pedro e todos que lá estavam, e traz uma resposta também para nós. Eu me lembro de outra cena agora, não sei se vocês conhecem, mas tem uma série nova agora que conta a história de Jesus. Chama-se The Chosen, Os Escolhidos. E tem uma cena linda que resume o trabalho de cada um de nós e a importância do nosso trabalho no bem. Jesus começa 6 horas da manhã, de madrugada, a atender a todos aqueles que estavam precisando de ajuda, e eram muitos. Imagine a época. Uma fila enorme. E os seus discípulos, com ele, seguiam, preparavam, mas quem atendia era ele, e ele atendia a todos. Ele começa às 6 da manhã e ele vai, e ele não para, ele não tem pausa, ele continua. Anoitece, o que acontece? Ele continua, sozinho. Os discípulos já cansados, é um acampamento, se reúnem, ficam conversando. Lá está Maria de Magdala, Pedro, e eles estão naquele círculo. Veja bem, o mestre trabalhando, e eles estão no círculo discutindo sobre o passado de cada um.
o que cada um fazia antes de estar ali. Ou seja, quem era mais digno de estar com Jesus? E o mestre trabalhando. Observe. Chega um momento que a discussão, quem procura acha, a discussão fica calorosa. Eles que estavam sentados levantam. Em meio à discussão, Jesus passa entre eles, cansado. Ele está no corpo físico, então ele está extremamente cansado. Quem já fez 2 jornadas de trabalho, quem já começou de manhã cedo e encerrou lá, altas horas da noite, sabe o que eu estou falando agora? Quem já passou por isso sabe. Imagina um atendimento fraterno, onde as doenças e os males são de todos os tipos. Ele não diz nada. Ele só passa naquele estado para aqueles discípulos e diz assim: boa noite. Vá para a sua tenda. E ele não consegue nem tirar a própria roupa para descansar. E ele não pede nada. Sua mãe Maria, que veio naquela situação, na cena, ajuda ele a tirar a roupa. Ele se joga na cabana, naquela barraquinha onde eles montam, e os discípulos escutam ele rezar antes de dormir: Deus, meu Pai misericordioso. E ele vai agradecendo. Isso bastou. Isso bastou para aquela discussão. Então, o trabalho de Jesus, a persistência de Jesus, constrange aquele assunto que ficou desse tamanho. Então, trabalhemos. A aflição está vindo, trabalhemos. Trabalhemos no bem, que a resposta virá. No Evangelho, então, no capítulo 25, do ponto de vista terreno, o ensinamento buscais e achareis é semelhante a este: ajuda-te e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho. É, por conseguinte, da lei do progresso. Não existe progresso sem trabalho. Espiritual, intelectual, não existe progresso sem trabalho. E o trabalho é múltiplo. Quando nós estamos em casa e nós consideramos que nós estamos fazendo o básico, quer fazer um almoço, um café, quer cuidar dos nossos familiares, e se cobra muito, é trabalho. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos ajudando. Uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem, se hoje nós estamos no desenvolvimento que estamos, é porque nós trabalhamos. Trabalhamos em casa, trabalhamos fora, trabalhamos voluntários, como voluntários, ou simplesmente estamos no nosso trabalho, dia a dia, recebemos para isso. Todo e qualquer tipo de trabalho desenvolve a nossa inteligência, seja ele qual for. No item 3, se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados, e se não o obrigasse ao trabalho na inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. Tamanho é a importância do trabalho. É por isso que fez do trabalho uma necessidade e disse-lhe: buscais e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo sereis filho de vossas obras, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensado segundo o que fizerdes. É lei divina. Serei recompensados. É lei divina. Ninguém está prometendo nada, não é promessa. Tem uma época, até que nós conhecemos a doutrina espírita, que nós fizemos muitas promessas. Mas aqui não é promessa. É lei divina. Trabalhou, cooperou no bem, tem a recompensa. É que depende muito de qual a recompensa que nós estamos esperando. Estarmos bem
com nós mesmos. Estarmos bem em estado de espírito, quer recompensa maior? Ainda mais no mundo como nós estamos vivendo hoje. Então, acalme o coração. Você está trabalhando, está cooperando no bem, está fazendo a sua parte, desculpa. As coisas vão acontecer. É a lei divina que o Evangelho nos ensina. Agora nós vamos partir para o livro O Espírito da Verdade. É um livro de Chico Xavier com Vando Vieira. E o Emmanuel, ele assina o capítulo 44, porque tem outros espíritos também que escrevem nesse livro. E ele nos diz assim, começa com Atos 19:11 na Bíblia. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Observem, não é Paulo fazia maravilhas, Deus através da mão ou das mãos de Paulo. Nós somos instrumentos de Deus. E quando nós nos permitimos ser um instrumento de Deus, as coisas começam a acontecer e coisas extraordinárias acontecem. Jesus, o autor e o sucesso de todas elas. O sucesso não é nosso. O sucesso é de Jesus, porque nós somos instrumentos de Jesus. Por isso que muitas vezes nós temos uma ideia equivocada do sucesso. O que é sucesso? Eu trabalho com Jesus, sirvo de instrumento para Ele, e aí sim, junto com Jesus, eu tenho sucesso espiritual. O sucesso íntimo. Porque hoje, se nós falarmos aqui agora e perguntar 3 pessoas de sucesso, muitos de nós, inclusive eu, se não tivesse estudado essa doutrinária, citaria 3 pessoas muito bem materialmente, que é o que nos vendem hoje. 3 pessoas que têm muito dinheiro, muita posse, muitos seguidores no Instagram. Nós não citaríamos 3 pessoas de sucesso espiritual, que fizeram a sua parte no mundo, que se reuniram para que hoje nós pudéssemos estar aqui conversando sobre espiritualidade, refletir sobre o que é sucesso. Então Emmanuel nos diz, quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Desterra do teu caminho a barreira do desalento e prossegue confiante, vanguarda fora. O solo frutifica sempre quando ajudado pelo cultivador. Então o nosso trabalho está envolvendo a fraternidade, porque se tiver, nós sentiremos a presença de Deus constantemente conosco. Porque é no ato de doar que nós sentimos a presença de Deus. Olha que interessante. Nós precisamos doar para que a luz se faça em nós. Por isso Francisco de Assis nos traz, é dando que se recebe. E nós não estamos doando quando estamos trabalhando? Estamos doando o nosso tempo, estamos doando o nosso conhecimento, estamos doando de nós para que o trabalho ocorra. Nós estamos em comunhão com Deus. Usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a leira que te cabe, com firmeza e esperança. Eu fui pesquisar o que era a leira. É aquele canteiro onde nós colocamos as sementes. Você sabia, né? Eu ainda não, tinha que pesquisar. Com firmeza e esperança, na certeza de que a colheita farta coroar-te-á os esforços cada vez mais.
desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva na oficina da luz, em busca da alegria inalterável. Não existe alegria maior do que o trabalho no bem, do que o trabalho. Confia, o Pai está olhando. E quando nós viemos à casa espírita ou qualquer outra instituição religiosa, e lá nós estivermos de corpo, alma e coração, assistindo a uma doutrinária, fazendo um curso, os nossos fluidos estarão sendo espalhados para todos os cantos do planeta Terra, aonde exista necessidade de luz. Isso é tão bonito, né? Porque a gente vem aqui pensando, ou qualquer outra instituição religiosa, ou casa, ou igreja, e pensa assim, eu estou indo lá porque eu estou precisando, mas nós também estamos doando para hospitais, para escolas, para abrigos, aonde se encontre um ou dois aflitos, à luz das preces e radiações, da sua mentalização, chegará a esse irmão, sem que ele perceba, e vá fortificar o seu espírito. Isso é tão bonito, porque é fraterno. Por isso o trabalho do bem, a fraternidade, a que nós conseguimos enxergar com os olhos físicos, e a ajuda invisível. Vocês sabiam que quando nós pegamos um livro edificante para ler, seja que qual for, qualquer livro edificante, um livro bom, nós também estamos lendo para amigos espirituais que nós não estamos vendo. Nós não sabemos. Como diz Paulo, cada um de nós carrega uma nuvem de testemunhas. Nós não sabemos como está a nossa casa, como está o lugar que nós frequentamos, como está o nosso trabalho. Então a prece, o pensamento positivo, um livro edificante, ele está nos educando, e a todos aqueles que estão nos acompanhando, ou simplesmente que estão no ambiente que nós estamos aprendendo todos juntos, trabalho fraterno. Por isso, fraternidade. Capítulo 95. Quem assina é o André Luiz. Diz você que a ingratidão mora em seu campo de trabalho. Eu faço tudo, meu chefe, enfim, não me dá valor, meus colegas são ingratos, ninguém está me vendo o que eu estou fazendo. Em casa também, né? Em casa, principalmente, né? Muitas vezes nós trabalhamos, fizemos a nossa parte e recebemos ingratidão, transfigurando um lugar de suplício. Todavia, se você quiser consagrar-se ao próprio dever com humildade e tolerância, observará que o seu exemplo granjeará o respeito e o carinho dos outros, transformando-lhe a tarefa em manancial de alegria. Então faça a sua parte, continue trabalhando, continue fazendo o seu melhor, na sua casa, aonde for, porque com certeza o seu exemplo é que modificará as mentes que hoje você pensa assim. Que ingratidão. Não adianta dizer para a pessoa que é ingrata, você é ingrata. Só vai piorar a situação. Nós temos que fazer a nossa parte. Em nós que está o Evangelho. Francisco de Assis também. Use o Evangelho com o seu comportamento. Se precisar, use palavras. Mas é a nossa atitude, é o nosso comportamento que vai fazer com que o outro também entenda. Se ele pode, eu também posso. Se ele consegue ser tolerante, eu também consigo. Nós somos assim. Nós somos nós e somos o reflexo do outro também. Porque quando nós somos bebês, a gente olha para o pai, olha para a mãe, olha para quem está cumprindo o papel, e com aquele olhar nós vamos montando o nosso próprio universo.
Quando nos olhamos no espelho a primeira vez, é aquele susto. Opa, eu sou um ser individual. E aí começam as descobertas da vida. Então, o nosso exemplo, ele contagia. Não precisa usar as palavras. O movimento contagia. Não se queixe em circunstância alguma. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você. Acima de qualquer angústia ou provação, nós temos o tempo, nós temos a vida. E tudo isso responderá com a bênção da luz ou com a experiência da sombra. Então, o que nós, eu, vocês, estão fazendo com o nosso tempo e com a nossa vida? Isso nos retorna, nos responde. Sombra ou luz está nas nossas mãos. O tempo é precioso. E a primeira vez que eu aprendi sobre o tempo ser precioso foi com o Haroldo Dutra. Numa das palestras ele falou: o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Aí ele conta que entre uma audiência ou outra do trabalho dele, ele lia um livro edificante. Tempo vago, um livro edificante, uma leitura edificante. Observa que é feito de minutos e de segundos, mas são tão importantes. Cada pensamento, cada atitude, cada minuto nos retorna. Olha a importância. No capítulo 52, quem assina é o espírito Hilário Silva. Então ele conta assim: Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissa venda de livros, escasseava o dinheiro para sua obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava em Kardec. Aí vocês imaginam, 1860, falar de doutrina espírita, codificar os livros que foram codificados, buscar dinheiro para que isso acontecesse. Os espíritos diziam a Kardec: o material nós vamos conseguir para ti. Você vai trabalhar, eu vou. O material a gente consegue, vai chegar para você. Nós precisamos do trabalho. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Então, muitas cartas ele recebia, não eram bonitas. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rival, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. Então, eu quero voltar para vocês aqui. Ajuda-te e o céu te ajudarás. Confia. Está no bem? Confia. Então, é onde Kardec recebe essa encomenda, nesse dia triste. Que ele está lá pensando na vida, o que está acontecendo. Né? Muitos de nós, em muitos momentos. Então, Kardec recebe, nesse momento, o Livro dos Espíritos, todo encadenado, todo bonito. E junto dele uma carta. Essa pessoa escreve para ele dizendo o seguinte: ele havia perdido a esposa desencarnou, ele estava desorientado, e ele foi até o rio Sena, onde tem aquela ponte, e ele ia tirar a própria vida. Ele estava muito triste. Quando ele decide fazer isso, está chovendo, ele observa que próximo ao poste tem um livro. E ele pega aquele livro, molhado, e quando ele abre, o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, e ele começa a ler. E ele vai lendo, ele vai lendo, ele vai lendo, ele vai lendo, e ele desiste de tirar a própria vida.
Então, de forma de agradecimento, ele tem uma empresa que faz essas capas, os livros, né? Ele manda para Kardec. Modifica o dia de Kardec. Kardec sai com mais sangue para continuar a obra. Ele fez todo sentido. Foi por acaso? Não. Ajuda-te e o céu te ajudará. E o resto da história todos sabemos, né? Estamos aqui hoje estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, então vamos agora para o Livro dos Espíritos. Por que, ou por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Questão 675. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Porque muitos de nós, se nos concentrarmos, se estudarmos, se buscarmos a oração, também trabalhamos na noite de sono com o nosso perispírito. Vamos estudar, vamos trabalhar. A noite de sono, para resumir, é o recreio da alma. Então o corpo está descansando lá, mas o espírito, ou o perispírito, né? Ele vai para os seus trabalhos, para os seus encontros. E quanto mais nós estudamos, quanto mais na nossa oração nós dizemos assim: Deus, faça-me instrumento. Eu quero ajudar e aprender junto à espiritualidade maior. Antes de dormir, mas nós sentiremos esse contato. Nem sempre vamos lembrar, mas vamos sentir durante o dia que fizemos algo útil. 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à sua inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, não existe outra forma de progresso. É um trabalho. E os espíritos aqui falam de expiação, porque muitas vezes nos há impulso no trabalho. Ou trabalha ou passa fome. Mas assim nós estamos aprendendo. 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Paramos, os problemas começam. A alma se sente útil quando está em atividade. O espírito segue trabalhando. Dependendo da morada, depende do trabalho. E assim nós seguimos sempre. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? 681 a questão. Os espíritos respondem: certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência, se esquecem na vossa sociedade atual. Esquecemos dos pais depois da velhice. Às vezes os pais se esquecem dos filhos quando nascem, não cumprem o papel. Mas é natural. Nós vamos perdendo a força física e aí precisamos dessa ajuda. De novo, fraternidade. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida.
O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, se eu só trabalho, eu não consigo pensar, criar, ter inteligência em outras coisas, porque eu estou das 6 às 6. Então, o repouso é necessário, para que a gente possa pensar diferente, trazer coisas novas. Qual o limite do trabalho? Aqui os Espíritos falam, Deus deixa a critério de cada um, conforme a sua força. Você pode trabalhar tanto tempo, trabalha tanto tempo. Se não consegue, aqui fica a nosso critério. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Questão 685. Sim, que nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Aí o item A. Então, que há de fazer o idoso que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Fraternidade. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Nós temos que nos ajudar mutuamente. As forças físicas se vão, mas nós temos muitos outros que estão na flor da idade da força, que podem nos ajudar. E assim será. Só que nós ainda temos muito egoísmo em nós, né? A gente olha por nós e os demais são os demais. Mas não vai ser assim. Nós estamos mudando, estamos aprendendo. Tá, chegou o nosso horário, mas eu queria deixar para vocês, para resumir, um texto que eu desenvolvia há uns 3 anos atrás, que nos traz essa reflexão sobre acalmar nossos corações, analisar nossa consciência, se estamos fazendo a nossa parte, se estamos trabalhando em casa ou fora de casa, voluntário ou não. Jesus está olhando por nós e a resposta sempre vem. O texto chama-se Como os Pássaros no Céu. Devemos confiar em Deus como os pássaros no céu, que acordam sem saber se haverá alimentos para sua manutenção. Mas o alimento está sempre lá, abundante na natureza. Batem suas asas todos os dias, na confiança de que a gravidade, lei divina, fará sua parte. Ao sentirem sede, sabem que se por algum motivo, como em um instante, os mares desaparecerem, os rios secarem, a chuva cairá, como bênção divina, a refletir suas asas, a saciar a sua sede. O pássaro acredita, confia, respeita a liberdade que recebeu, sabe esperar com paciência e resignação a cada estação, se preparando para enfrentá-las, e demonstra toda a sua gratidão ao Criador, ensaiando sua dança no ar, nos agraciando com sua leveza e beleza. A cada amanhecer, uma renovação, um convite a desfrutar a criação, seja sozinho, ou em pleno voo solo, ou em dupla, em trocas de experiência, ou mesmo em bandos, impressionando a todos que assistem
por sua precisão e sincronia em pleno céu azul. Jesus não queria apenas nos acalmar contra as aflições de cada dia. Quando nos falou sobre os pássaros que não possuem celeiros, estoques para armazenar seus alimentos, também quer o Mestre que observamos a grandiosa paz e leveza que reserva para nós, filhos de Deus. Quando passamos a confiar no Pai Celestial, nos mostra que a liberdade consiste em voar. Voar bem alto, respeitando as leis divinas, sendo livres para sempre. Somos todos pássaros, pássaros de Deus em constante evolução. Então, que possamos entender que temos um grande Pai, que temos um grande irmão que é Jesus, e com Ele nós iremos seguir o nosso caminho evolutivo. Muito obrigado a todos vocês.